Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 18 de junho, domingo, e estamos completando 233 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler o último capítulo do livro de Éter, que é Éter 15. Milhões de jareditas são mortos em batalha. Ziz e Coriantumr reúnem todo o povo para um combate mortal. O Espírito do Senhor cessa de lutar com eles. A nação jaredita é completamente destruída. Somente Coriantumr sobrevive. E aconteceu que, quando se recuperou dos ferimentos, Coriantumr começou a lembrar-se das palavras que Éter lhe dissera. E viu que quase 2 milhões de seu povo já haviam sido mortos pela espada, e seu coração começou a entristecer-se. Sim, tinham sido mortos 2 milhões de homens fortes e também suas esposas e filhos. E ele começou a arrepender-se do mal que havia feito. E começou a lembrar-se das palavras que haviam sido proferidas pela boca de todos os profetas. E viu que se haviam cumprido, até então, em todos os pontos. E sua alma afligiu-se e recusou-se a ser consolada. E aconteceu que ele escreveu uma epístola a Ziz, pedindo-lhe que poupasse o povo, e ele renunciaria ao reino em benefício da vida do povo. E aconteceu que, quando Ziz recebeu a epístola, escreveu outra epístola a Coriantumr, dizendo que, caso ele se entregasse, de modo que pudesse matá-lo com sua própria espada, pouparia a vida do povo. E aconteceu que o povo não se arrependeu de suas iniquidades, e o povo de Coriantumr estava cheio de furor contra o povo de Ziz, e o povo de Ziz estava cheio de furor contra o povo de Coriantumr. Portanto, o povo de Ziz lutou contra o povo de Coriantumr. E quando Coriantumr viu que estava prestes a cair, tornou a fugir do povo de Ziz. E aconteceu que chegou às águas de Ripliancum, que, por interpretação, quer dizer grande, ou que excede a tudo. Portanto, quando chegaram a essas águas, armaram suas tendas, e Ziz também armou suas tendas perto deles. E, portanto, na manhã seguinte foram combater. E aconteceu que travaram uma batalha muito sangrenta, na qual Coriantumr foi novamente ferido e desmaiou em virtude da perda de sangue. E aconteceu que os exércitos de Coriantumr pressionaram os exércitos de Ziz e venceram-nos, fazendo com que fugisse deles. E fugiram em direção ao sul e armaram suas tendas num lugar chamado Ogate. E aconteceu que o exército de Coriantumr armou suas tendas no monte Ramá, e era aquele mesmo monte no qual meu pai, Mórmon, ocultara para o Senhor os registros que eram sagrados. E aconteceu que reuniram de toda a face da terra todo o povo que não havia sido morto, com exceção de Éter. E aconteceu que Éter viu tudo o que o povo fez, e viu que os que eram a favor de Coriantumr se haviam unido ao exército de Coriantumr, e os que eram a favor de Ziz se haviam unido ao exército de Ziz. Portanto, estiveram, pelo espaço de 4 anos, ajuntando o povo, a fim de reunir todos os que se achavam sobre a face da terra, para que recebessem toda a força que lhes fosse possível receber. E aconteceu que, quando estavam todos reunidos, cada qual no exército que desejava, com as esposas e filhos, tanto homens como mulheres e crianças, estando armados com armas de guerra, tendo escudos e couraças e capacetes, e estando vestidos de roupas próprias para a guerra, marcharam uns contra os outros para batalhar, e lutaram durante todo aquele dia, e ninguém venceu.
E aconteceu que, quando chegou a noite, estavam exaustos e retiraram-se para seus acampamentos. E depois de haverem retirado para seus acampamentos, começaram a gemer e a lamentar a perda dos seus mortos. E tão alto foram seus gritos, seus gemidos e lamentos, que enchiam os ares. E aconteceu que na manhã seguinte voltaram a combater, e grande e terrível foi aquele dia. Não obstante, ninguém venceu. E quando chegou a noite, novamente encheram os ares com seus gritos e seus gemidos e seus lamentos pela perda de seus mortos. E aconteceu que Coriantumr escreveu 9 epístolas a Ziz, pedindo-lhe que não voltasse a batalhar, mas que tomasse o reino e poupasse a vida do povo. Mas eis que o Espírito do Senhor havia deixado de lutar com eles, e Satanás dominava totalmente o coração do povo, porque haviam sido abandonados a dureza de seus corações, a cegueira de suas mentes, para que fossem destruídos. Portanto, voltaram a batalhar. E aconteceu que lutaram todo aquele dia, e quando chegou a noite, dormiram sobre suas espadas. E no dia seguinte, lutaram até a noite chegar. E quando chegou a noite, estavam embriagados de ira, da mesma forma que um homem se embriaga com vinho, e tornaram a dormir sobre suas espadas. E lutaram de novo no dia seguinte. E quando chegou a noite, haviam todos caído pela espada, à exceção de 52 do povo de Coriantumr e 69 do povo de Cés. E aconteceu que dormiram sobre suas espadas naquela noite. E na manhã seguinte, combateram outra vez e lutaram tenazmente com suas espadas e com seus escudos todo aquele dia. E quando chegou a noite, restaram 32 do povo de Cis e 27 do povo de Coriantumr. E aconteceu que começaram a dormir e prepararam-se para morrer no dia seguinte. E eram homens grandes e fortes quanto a força dos homens. E aconteceu que lutaram pelo espaço de 3 horas e desmaiaram pela perda de sangue. E aconteceu que, quando os homens de Coriantumr adquiriram força suficiente para caminhar, estavam a ponto de fugir para salvar a vida. Mas eis que Cis se levantou e também seus homens, e ele jurou, em sua ira, que mataria Coriantumr ou pereceria pela espada. Portanto, perseguiu-os e, na manhã seguinte, alcançou-os. E novamente lutaram com a espada. E aconteceu que, quando tinham todos caído pela espada, salvo Coriantumr e Cis, eis que Cis desmaiou com a perda de sangue. E aconteceu que Coriantumr, depois de apoiar-se sobre a espada para descansar um pouco, cortou a cabeça de Cis. E aconteceu que, depois de haver cortado a cabeça de Cis, Cis levantou-se sobre as mãos e caiu. E depois de haver feito um esforço para cobrar alento, morreu. E aconteceu que Coriantumr caiu por terra e permaneceu como se estivesse morto. E o Senhor falou a Éter e disse-lhe: vai. E ele foi e viu que as palavras do Senhor tinham sido todas cumpridas. E terminou o seu registro. E a 100ª parte não escrevi, e ocultou-o, de modo que o povo de Lime o encontrou. Ora, as últimas palavras que foram escritas por Éter são as seguintes: se o Senhor desejar que eu seja transladado ou que eu cumpra a vontade do Senhor na carne, não importa, contanto que eu seja salvo no reino de Deus. Amém. E assim concluímos a leitura do livro de Éter. E vimos que quando as pessoas se afastam de Deus, destruição vem sobre elas. Que possamos continuamente nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo. Continua firme, continua constante na leitura do livro de Mórmon. Mais alguns dias e nós vamos chegar ao fim. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã.